Olá, meu nome é André Quaresma e antes de mais nada eu quero agradecer ao pessoal do Ceval pelo convite, de estar falando sobre esse tema, que vai ao ar no dia 2 de novembro, o dia de finados. O tema é sobre isso, sobre o dia de finados. Quero também falar que eu estou gravando em casa e nesse momento nós estamos com uma obra em casa e tem cachorro, enfim, pode acontecer alguns sons aí no fundo. Peço que vocês não reparem por, por esses sons que possam eventualmente surgir ao longo da nossa conversa. Dito isso, vamos ao desenvolvimento do tema, Dia 2 de novembro, dia de finados. De onde surge essa ideia de se ter um dia para prestar homenagens, aos finados, àqueles que já partiram? Bem, essa é uma ideia da Igreja Católica. É uma ideia que surge ainda no século X, por um abade na francês, o Odilon, depois virou santo, virou São Odilon, e ele tem a ideia em 998, se não me engano a data, de propor aos seus pares ali da abadia de comemorar o Dia dos Mortos, de fazer uma homenagem através de uma prece a todos que partiram. Isso porque, dentro do conceito católico, ainda mais no catolicismo medieval, estava se firmando a ideia que a maior parte das almas, dos desencarnados, estavam no purgatório. Porque até um pouco antes, a doutrina católica era dividida em dois espaços depois da matéria: o céu e o inferno. Bem, com a criação da ideia do purgatório, percebeu que a maioria não era boa, maravilhosa para habitar o céu, assim como a maioria também não era tão desgraçada para ir habitar o inferno. Bem, a maioria estava no purgatório. Sendo assim, e havendo uma visão teológica de que você poderia, através das preces, auxiliar aqueles que estavam no purgatório para que eles fossem ao paraíso, saíssem do purgatório para o paraíso, o Odilon, no Santo Odilon, São Odilon, resolveu ter esse pensamento: ora, então vamos ajudar esses caras, vamos fazer essa caridade, vamos tirar um dia do ano para orar por essas almas, para que elas saiam do purgatório e possam ir ao paraíso. Se as orações ajudam, então nós possamos fazer isso. E assim foi estabelecido para o católico, para a Igreja Católica, a data do dia 2 de novembro, que acabou sendo internacionalizada. Muitos países que ao longo da sua tradição teve o catolicismo como religião oficial, inclusive o Brasil, adotaram a data do dia 2 de novembro como o dia dos mortos, o dia dos finados, o dia para celebrar ou para homenagear, melhor dizendo, os finados, aqueles que já passaram, os mortos. E nós espíritas? Qual a visão que nós espíritas temos dessa data? Temos um conceito histórico. Estamos num país que historicamente veio com uma religião oficial, o catolicismo, Isso foi quebrado no final dos anos 80, a Constituição de 88, quando o país se torna um país laico, após a volta do regime civil ao país. Mas mesmo assim, os feriados católicos ficaram, E como ficou em outras partes do mundo também. E o dia 2 de novembro ele fica registrado, com o dia de finados. E nós espíritas, como nós nos comportamos quanto a isso nesse dia especial, talvez, ou não, ou é um dia comum? Como nós espíritas devemos entender esse dia de finados e essa relação dessas preces com aqueles que já partiram, com os desencarnados? Vamos começar a colocar em terminologia espírita. Ora, uma consulta rápida ao Livro dos Espíritos, no capítulo 6 da segunda parte, você vai encontrar, agora eu não me lembro bem a questão se é 132 ou é 122, mas deve ser a 132. Quem me conhece sabe que eu não sou muito bom em citação, de ficar citando perguntas, etc. Mas é o capítulo 6, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Lá vai estar, Kardec vai perguntar para os espíritos o seguinte: olha, é importante o Dia dos Mortos, a oração para os finados? Como os espíritos enxergam isso? Os espíritos vão responder que, olha, as preces são sempre bem-vindas e os espíritos acorrem
a prece daqueles que estão pensando neles. E eles vão até próximo às pessoas que estão ali fazendo a oração, pensando neles. E aí o Kardec perguntou, mas há algum tipo de ser especial, por ter um dia especial para isso? E aí os espíritos falam, olha, eles ocorrem às necrópolis, aos cemitérios, né? Em maior número, porque o maior número de pessoas estão lá. Mas é totalmente, eles vão lá pelas pessoas que estão orando por eles. Mas é totalmente diferente o local. É que elas estão lá. Então eles vão até lá porque elas lá estão orando por eles, eles são simpáticos com as pessoas e eles vão lá. Só por causa disso. Mas o dia em si é uma manifestação totalmente diferente para o espírito. É claro que, que os espíritos estão respondendo a espíritos que podem, né, responder a esse estímulo de bom grado e se tornam diferentes, porque já perceberam que não há mais uma ligação com as questões da matéria. Então esse espírito desprendido da matéria, a pessoa ora por ele, ele vai até a pessoa. E os espíritos falam nesse mesmo capítulo, na pergunta anterior, se eu não me engano, dizendo o seguinte, olha, você pode orar em qualquer lugar e o atendimento vai ser o mesmo, o chamamento vai ser o mesmo, o Espírito vai atender da mesma forma. Você vai orar e ele vai estar ali presente, próximo de você, porque vocês são pessoas afins e pessoas que provavelmente se amaram e ele vai estar ali ao seu lado, por esse vínculo, por você estar em prece por ele, conversando com ele, orando por ele, pedindo por ele, chamando por ele. Ele vai estar ali ao seu lado. Isso questão de sintonia de pensamento, e ele vai fazer isso em qualquer lugar, não necessariamente no cemitério e não exclusivamente no dia 2 de novembro. Bem, então com isso a gente já desmistifica a ideia de ter um dia para o finados. Ora, eu não preciso de ter um dia do ano para orar para o meu desencarnado, para o meu ente querido que já se foi, visto que isso é totalmente indiferente para ele. Né? Eu posso e devo orar para esse meu ente querido sempre. Sempre que eu desejar, ou sempre mesmo. Todos os dias, nas minhas preces, eu posso envolver o meu ente querido, meu pai, a minha mãe que já desencarnaram, um tio, enfim, pessoas próximas de mim, eu posso envolver e devo envolver nas minhas preces ao longo do meu dia a dia. Deve ser um hábito comum isso até. Para nós espíritas que entendemos dessa forma, que não há um dia especial, que os espíritos não vão nos atender em especial. Eles atendem no dia de finados como atendem em qualquer outro dia. Porém, há um outro ponto a ser levantado sobre a questão do finados. Né? Há uma questão que aí nós precisamos dar um outro olhar. Claro que no capítulo 6 da segunda parte, os espíritos estão respondendo falando sobre espíritos que estão em equilíbrio, espíritos que estão medianos, né, processo evolutivo é medianos. Ele não está falando ali de espíritos que estão ainda no processo de perturbação. Se você for no capítulo 3 da segunda parte, você vai, do mesmo livro, do livro dos espíritos, você vai ter contato com um estudo que os espíritos desenvolvem com Kardec sobre a questão da perturbação espiritual, da perturbação pós-morte, né? Você vai ter acesso a esse estudo, né? E aí, nesse estudo, os espíritos vão apresentar para Kardec algumas singularidades que é interessante para que a gente possa unir ao pensamento de que o espírito atende o chamado, né? Através da prece. E atende mesmo, não há nenhum problema quanto isso. Mas no processo de perturbação, há espíritos que estão ali presos ao corpo. Espíritos que não entenderam que desencarnaram, espíritos que, como diz o texto, podem demorar horas, dias, meses, anos ligados ainda à matéria. Né? Matéria essa que nem vai existir mais, que já aconteceu a decomposição. Há relatos, né, de espíritos ligados ao corpo durante a decomposição e que sofreram talvez até as dores da decomposição da matéria, por estarem ligados à matéria, não por ser algo místico, não, eles são tão ligados ainda à matéria, esses espíritos desencarnaram, são tão ligados à matéria que, por estarem tão ligados à matéria, tiveram essa dificuldade de compreensão, de entender o que estava acontecendo, às vezes por conhecimento, por dogmas, por seitas, por religião, por filosofia, e não conseguiram
compreender o seu estágio daquele momento, em que momento que ele se encontrava diante da vida, o momento do seu desencarne. E esse período de perturbação, ele é um período que marca o espírito, até que ele possa se libertar, se recompor, se refazer disso. E como nós sabemos que o espírito está em perturbação ou não? Não sabemos. É claro que nós podemos ter uma ideia. Se aquele meu ente querido foi muito ligado às questões materiais, se aquele meu ente querido foi uma pessoa que ignorava o conhecimento da vida futura, que a vida continuava, que não existe morte, da vida após a vida, desses conceitos, se o meu ente querido ele ignorava isso tudo, ou não aceitava, ou não entendia, ou não acreditava, ou não queria acreditar, não queria entender, não queria estudar, não quis conhecer, por razões qualquer, por questões materialistas, ou por questões filosóficas, religiosas, enfim, qualquer que fosse a questão, esse meu ente querido, ele provavelmente deve estar no processo de perturbação. Agora, quanto tempo vai levar? Eu não sei, eu não posso precisar aqui. Mas o que eu posso afirmar é que existe sim uma possibilidade desse meu ente querido ter sofrido um período de perturbação de médio a longo prazo, dentro das características que nós estamos aqui desenhando, né? Materialista, não acreditando numa filosofia cristã de vida após a morte, enfim. Dentro desse conteúdo, é possível que esse meu ente querido tenha sofrido bastante no processo de desencarne, de desenlace, tenha sofrido um processo para poder se desligar da matéria, né? Um cara que teve uma postura que não fez caridade, não ajudou ninguém, não auxiliou nada, chegou no plano espiritual, como se diz, com as malas vazias, sem bagagem moral para apresentar, para acrescentar o que fez de bom, as pessoas que ajudou. Isso tudo vai dificultar o processo dele. São muitas as variáveis, nós não temos como definir todas as variáveis aqui, mas são muitas as variáveis, né? E eu não posso afirmar se ele sofreu muito, sofreu pouco, mas eu posso, por esse desenho, saber que esse cara teve um período de perturbação. E aí, vamos lá, meus amigos, vamos raciocinar. Bem, se eu sei que existe processo de perturbação e sei que após o desencarne, muitas das vezes o espírito que está em perturbação fica ligado ao corpo. Ora, há de se convir que assistir a própria decomposição do corpo físico é por demais doloroso, é um sofrimento, né? Por mais que ele não tenha, vamos dizer, até aceitar, e pode ele não ter sentido dores físicas, apesar de que relatos afirmam que os espíritos sentem as dores no seu perispírito, porque ainda estão ligados à matéria, não entendem o que está acontecendo, olham para o seu corpo perispiritual e acreditam que é o corpo físico e vê o seu corpo físico embaixo da terra, não conseguem compreender o que aquele duplo está fazendo ali e por que ele está sendo decomposto e por que ele sente as dores, porque ele está tão ligado fluidicamente que ele passa a sentir essas dores. Há relatos sobre isso, mas vamos dizer até que não haja esse processo dessa dor, né? Que é uma dor, na verdade, não é física, é uma dor psicológica, uma dor mental, porque ele sente as impressões físicas, mas realmente ele já está desligado da matéria, ele não está ali com a dor física realmente, ele não está sentindo realmente a decomposição, mas como ele entende que não desencarnou, a aparência, a impressão que ele tem é que as coisas estão acontecendo no corpo fluídico dele, no perispírito, o que não está acontecendo no corpo físico. Mas mesmo que essas dores não estejam acontecendo, só a impressão, a estar olhando, deve ser um grande sofrimento. Então aquele local para ele ali, o local do sepultamento, o local de onde jaz o corpo físico, pode ser para ele, dependendo do equilíbrio que ele se encontre, pode ser um momento de dor. E aí você vai lá para o cemitério, você não ora pelo cara o ano todo, você vai lá no cemitério no dia 2 de novembro e faz a prece para chamar o cara para o local de dor dele, para o local do constrangimento que ele teve no seu desenlace. Agora que o cara está se equilibrando, agora que ele está melhorando, agora que ele está começando a entender o que aconteceu, agora que ele conseguiu se livrar daquilo ali, aí você vai lá e chama ele para lá, porque ele atende, o pensamento liga, ele vem.
E aí? Eu entendo isso como falta de caridade, eu não acho isso muito legal. Eu acho que o procedimento bacana é você incluir o seu ente querido na oração ao longo de todos os dias, ao longo do ano. Mas ir ao local onde os restos mortais deles lá estão não faz o menor sentido. Já no, como eu já disse anteriormente, no capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, os Espíritos já dizem isso, que ele, para ele é indiferente, ele atende lá no cemitério, que a pessoa está lá no cemitério. Ora, se ele vai me atender lá no cemitério, e lá é um local de sofrimento e dor para ele, não para todos, mas para aqueles que sofreram, ora, deve ser uma tormenta enorme para o espírito. Então, por que fazer isso? Eu vejo alguns palestrantes espíritas, alguns colegas, e com todo respeito, mas eu também, com todo respeito, quero aqui discordar dos amigos que têm essa opinião, e não vou citar nomes aqui, mas eu vejo alguns amigos palestrantes dizendo que não, tudo bem, é indiferente, se você quer, se o encarnado tem aquele desejo, aquela vontade de ir lá ao cemitério, colocar uma flor, fazer a sua prece, que vá. Poxa, não vá. É errado. É errado porque o encarnado não está fazendo um bem, pode estar fazendo um grande mal, pode estar trazendo uma dor muito grande. Não vá. O dia 2 de novembro para nós espíritas é um dia como outro qualquer. Serve para nos lembrar, talvez, do nosso ente querido. Serve para isso, mas se você é um espírita, né, um cristão que segue os ensinamentos de Kardec, você já entendeu que você tem que orar para o teu ente querido todos os dias, ou constantemente, ou sempre. Colocar ele nas suas preces uma vez por semana, pelo menos, ou diariamente na sua prece, como você quiser, mas você tem que estar sempre lembrando dele, auxiliando ele nas suas preces, pedindo para que Deus, né, o Criador, o Pai, possa auxiliar aquele espírito familiar, aquele seu espírito amigo, aquele espírito querido que desencarnou, né, de seu pai, sua mãe, que possa envolvê-lo, que ele possa estar bem, que ele possa ficar bem, que ele possa ter um despertar tranquilo, que é ao contrário de uma perturbação, que é o despertar perturbado, conturbado, que a perturbação dele tenha sido aquela de horas, de minutos, de dias talvez, mas que não tenha sido anos, nem meses de sofrimento, que ele possa estar lúcido, esclarecido, que ele possa estar ali à sua frente, que ele possa estar ali com você, que você possa perceber essas vibrações, que você possa doar para ele os seus sentimentos bons. É isso que o espírita tem que fazer. Mas ir ao cemitério, para quê? Não tem o mínimo sentido, o mínimo cabimento para nós espíritas a frequentar o cemitério com esse objetivo, de orar pelos nossos desencarnados. Ora, isso é uma bobagem para nós espíritas. Nós espíritas não temos a necessidade de estarmos em lugar previamente acordado para entrarmos em contato com nossos entes queridos. Isso não tem o mínimo cabimento. Então, se você sente aquela necessidade de ir ao cemitério e colocar a sua flor, a sua rosa, vai estudar um pouquinho mais, pega o livro dos Espíritos, estuda, né, e vê que dentro da doutrina espírita isso não faz sentido, que essa sua necessidade é um ranço que você traz de intenções religiosas de um passado que você viveu. Supera, evolui sobre isso, começa a entender que o seu ente querido, ele talvez precise das preces, e não no dia 2. Ao longo da trajetória, da sua trajetória, ao longo dos seus dias, lembre do seu ente querido todos os dias. Faça a sua prece. Existem casas espíritas até que promovem reuniões com o nome de momento do reencontro, momento de oração, momentos de prece prece para os desencarnados. É uma forma de você promover isso toda semana. É uma ideia, é uma forma de caridade. Mas não necessariamente no dia 2 de novembro. É apenas uma data. E essa data foi uma data construída e criada por uma outra religião, com outros objetivos, que era a ideia de auxiliar as pessoas que estão no purgatório. Para nós espíritas não existe céu, não existe inferno, não existe purgatório. Não existe nada disso. Os espíritos estão no plano espiritual, lá estão, vivendo
conforme Jesus nos ensinou, de acordo com as suas construções, conforme as suas obras. Onde está o coração, lá estará o seu tesouro. É assim que os espíritos estão. E aí, se você tem um ente querido que foi meio complicado, com um pouco que experimentou a existência terrena com um pouco mais de dificuldade, mais endurecido, esse cara precisa de prece ao longo do ano, a vida toda. Mas a ida ao cemitério pode ser uma falta de caridade. Tá legal? Esse era o recado que eu queria dar para vocês nesse dia 2, e que vocês possam aproveitar o feriado descansando, em prece, e prece para os seus desencarnados, mas dentro da sua casa, dentro do seu lar, com toda a tranquilidade, segurança e respeito, acima de tudo, e caridade para aqueles que já se foram. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, todos vocês. Tchau.